Olá, amados del Señor. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y hoy hablaremos sobre uno de los más poderosos recursos que nos é dado por nuestro Dios y que nos é dado para ser usado en nuestro favor en los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo pienso, yo creo que esta palavra ou esse término representa um dos auxílios mais presentes e o socorro mais constante e, además, o suporte mais imediato e que nos ajuda sempre de forma muito poderosa e muito eficaz. E como já dije, em los momentos mais difíceis ou em los momentos de maior impossibilidade. ¿De qué hablaremos hoy? Entonces, nuestro término de hoy es la gracia de Dios, la poderosa gracia de nuestro Dios. Pero antes de empezar, yo quiero hacerles las siguientes breves preguntas. Por ejemplo, ¿qué sería de nosotros, de mí y de ti, si no fuera la poderosa gracia de Dios? ¿Cómo venceríamos nosotros nuestras imposibilidades? ¿O cómo escaparíamos de las tentaciones que están a nuestro alrededor, si no fuera por su gracia poderosa? Porque yo entiendo que, assim como yo, tú eres un simples ser humano. Não somos super cristianos, não somos super espirituales. Entonces, como é que nós venceríamos se não estivéssemos em total dependência de sua graça? Bem, começando de aqui, como sempre me gusta, vou à origem ou à base da palavra graça para ver o que diz a Bíblia sobre isto e que significa este poderoso término em seu idioma espanhol. Vamos ver então. Gracia viene del griego koiné del Nuevo Testamento y se lee como charis. También viene del hebreo del Antiguo Testamento que se lee como rein. Lendo sempre de la derecha para a esquerda, rein, y ambos, charis y ren, significam favor. Bien, a partir de aqui, trataremos de concentrar nuestra comprensión en un punto bastante clave. Esto es la palabra favor. Tanto el griego del Nuevo Testamento quanto el hebreo del Antiguo. Ambas línguas originales concuerdan en decir que gracia es un favor. Ahora, pensaremos de la siguiente manera desde aquí. Um favor é algo que nadie merece. Não merecemos favor de nadie. Por isso, a graça, em la maioria de los dicionários teológicos, é definida como um favor imerecido, ou seja, um favor que não merecemos. E devido a que não merecemos este favor, não podemos demandá-lo de nadie, não podemos esperar sequer que alguém nos haga ou que nos preste ou que nos dê um favor por el hecho de que não lo merecemos. Então, se não lo merecemos, ¿por que então Deus nos dá sua graça? Que em si é um favor imerecido. ¿Por quê? A resposta para mim é simples. É porque Deus que nos hizo conhece bem nossa estrutura, sabe muito bem hasta onde podemos ir, hasta onde podemos fazer, hasta onde podemos entender. Ou seja, Ele conhece nossa capacidade e sabe o que está em nossa altura, em nosso nível, mas também sabe o que está mais allá de nós. E é justamente para isso que está mais allá de nós que Ele nos dá sua graça. Ou seja, sua graça é este poderoso recurso, este auxílio presente, este socorro constante, este suporte tão eficaz que nos é dado para que podamos fazer coisas que normalmente não podemos fazer, dependendo de nossas próprias forças humanas. Não podemos entender, dependendo de nossa própria capacidade intelectual.
não podemos produzir, não podemos edificar, não podemos resultar bem quando a situação é ou parece ser mais alta que nós outros. Para este fim, o Senhor nos dá gratuitamente de sua graça para que seja possível que o que é ou o que parece ser mais grande ou mais alto que nós outros pueda ser hecho. Bem, é solamente uma simples definição. Veremos entonces que la palabra gracia es uno de los términos más conocidos bíblicamente hablando, no solo en el Nuevo, pero también en el Antiguo Testamento, como ya vimos en la palabra gen. Pero vamos ver aqui que há um texto que é bastante popular, diria assim, entre a maioria das igrejas e que habla sobre graça. E esse texto é 2 Coríntios 12:9, que em espanhol diz assim: pero ele me dijo, e este ele aqui se refere a Deus, certo? Ele me dijo, te basta mi gracia ou basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Então, vemos aqui que esta señal aqui de gramatical, está alrededor da primeira parte, porque todo lo que está na primeira parte se refere a lo que Deus dijo. E a segunda parte do mesmo texto também está entre comillas, porque é lo que Pablo concluyó después de lo que Deus le dijo. Então, a primeira parte aqui corresponde a lo que Deus dijo a Pablo. Pero ele me dijo, ou Deus me dijo, basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona na debilidade. Então, Pablo decidiu ou concluiu dizendo: portanto, de buena gana me gloriarei mais em minhas debilidades, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Ou seja, aqui parece que havia como uma espécie de comunicação ou uma conversação entre Deus e Pablo, ou talvez eu possa dizer uma discussão entre Deus e Pablo. Quando eu digo discussão, não me refiro a que estavam peleando, não. Discussão é uma espécie de conversação que envolve argumentos. Então, vamos ver aqui, a primeira coisa que vamos ver, por que Deus disse isto a Pablo? Por que Deus mencionou isto a Pablo? Veremos então que nos versículos anteriores a este, Pablo aparece aparentemente enfrentando como uma espécie de aflição. Ele estava como que quejando-se com um aguijón em sua carne. Eu creio que é esta a expressão em espanhol. Tinha como um aguijón em sua carne. Outra versão disse uma espina em sua carne, ou algo parecido, pero parecia ser algo que ele estava incomodando profundamente. E os versículos anteriores, hasta chegar a este, me dá a impressão de que Pablo estava bastante mortificado, estava como incomodado, não estava confortável com a situação. Então, em meio de esta situação, que representava talvez o pior momento de sua vida, ou um dos momentos mais difíceis, Deus vem com esta solução e dijo: Pablo, não te preocupes, não te estresses, não te desesperes, porque basta-te a ti mi gracia. Por quê? E Deus aún explica por quê. Porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Ou seja, debilidade aqui era sinônimo de Pablo. Em outras palavras, mi gracia ou mi poder se perfecciona em ti, ou em tu debilidade, ou em la debilidade de forma mais ampla e mais general, incluindo Pablo e também nós outros nesse tempo. Mi poder se perfecciona em la debilidade. O Senhor menciona isto como um conselho, e isto é um conselho muito sábio, muito poderoso, porque vem de Deus e também porque traz uma tremenda solução. Eu imagino que houve aqui um pequeno espaço de tempo que deu a Pablo condição de pensar, de evaluar, e de aí venir com esta conclusão. Dijo Pablo, por lo tanto, entonces, de buena gana me gloriarei aún mais em minhas debilidades,
para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Que poder é este? O poder que o mesmo Deus mencionou aqui arriba, porque mi poder se perfecciona em tu debilidade, Pablo, ou em ti, ou em la debilidade. E Pablo tomou a mesma expressão e mencionou abaixo. Bueno, então, se és assim, Deus, tu tens razão. Então, me gloriarei muito mais, estarei muito alegre, muito feliz, porque tu poder repousará sobre mim. Me gloriarei em minhas debilidades, em minhas limitações, para que repouse sobre mim o poder de Cristo, que de hecho é o poder de Deus. Então, vamos ver que aqui há como uma espécie de partes do texto que se completam muito bem entre si. Primeiro, a parte inicial, Pablo estava naquela luta feroz, né? Vou dizer com minhas palavras, naquele momento difícil com o aguijón em sua carne. Deus viu aquilo e viu que talvez era algo que Pablo não estava entendendo, não estava aceitando, não estava suportando. E veja bem, eu mencionei no início que a graça de Deus normalmente é mencionada quando a situação parece mais alta que nós, mais grande que nossas forças, mais forte de lo que nós podemos sequer entender. Então, quando aquela situação, aquela pessoa, aquela circunstância, ou seja lá o que seja, parece ser mais que nós, e como Deus tem em sua mente sempre a ideia de vitória para mim e para ti, imediatamente nos dispensa sua graça. E disse como a Pablo, não te preocupes, não te desesperes, não te estresse, aqui está minha graça, ela te basta, ela é suficiente para ti, para que tu puedas vencer este momento difícil. Então, vemos que na primeira parte, Deus le dá um conselho, não é uma sugerência, não é uma opinião, não é uma opção sencilla, entre outras. Não, não, isto é uma solução. Deus diz, minha graça é bastante, é suficiente, é todo o que tu necessitas, Pablo, para vencer este momento de debilidade. Então, Pablo pensou e lhe deu esta resposta, ou tomou esta decisão final, depois deste conselho de Deus, todo dentro da mesma referência do capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios. Agora vamos ver aqui algumas coisas específicas. Primeiro, a graça pertence a Deus, porque disse mi graça, certo? Deus lhe dijo, te basta mi graça, ou basta-te mi graça. Este pronome possessivo, mi, indica que a graça é minha, referindo-me a Deus. A graça é de Deus. Ele é o dueño. Não podemos inventar para nós uma graça própria, porque isso não vai funcionar. As falsas doutrinas por aí dizem umas coisas muito raras, mas isso não existe. A graça é de Deus, o suporte verdadeiro, real, permanente, eterno, perfeito, viene solamente de nosso Deus. Vimos também aqui que há como uma contradição, não contradição, há um contraste de terminologia entre poder e debilidade. Poder se refere a Deus. Debilidade se refere ao homem. Então, parece, outra pessoa poderia dizer, bueno, parece um jogo de palavras. Mi poder se perfecciona na debilidade. Com nossa mente humana, cruda, não entendemos isto. Como é que o poder se perfecciona na debilidade? Primeiro que o poder não tem que perfeccionar-se, e na debilidade, aún pior, não é possível. Pero o caso é que se vamos um pouco mais a fundo na análise desse texto, veremos que podemos entender assim: o poder de Deus se hace ver, é claro, é nítido, é operante, é ativo, e traz grande solução quando eu entendo que sou débil e quando permito que o Senhor trabalhe sobre minha situação de debilidade, qualquer que seja, já seja em minha vida ou a meu redor. Ou seja, quando eu mostro que não puedo mais, que não logro, que não entendo, o poder de Deus se manifesta, traindo então o outro aspecto da situação que eu não vejo e, además, a vitória sobre esta mesma situação. Veremos então que essa parte do conselho foi suficiente para transformar toda a circunstância de Pablo, porque ele não só declarou,
pero ele também desejou e se alegrou, porque dijo, aún mais me gloriarei em minhas debilidades. Por que dijo isso? Não porque ele queria ser débil para sempre, pero simplesmente porque ele queria que o poder de Cristo seguiera permanecendo e sendo visto sobre ele e sobre suas limitações ou debilidades. Traje aqui solamente a parte de... Traje em grego solamente a parte do texto que inclui a palavra graça, porque a referência, como tu vês, é muito larga. Se eu trago aqui toda a referência em grego, vai tomar toda esta página e eu vou tomar muito tempo para explicar. Então, traje só esta primeira parte, que é onde inclui a palavra graça. Basta-te mi graça. Hasta aqui, arquei soy he harismu. Arquei soy he harismu. Vemos que aqui, depois de mu, temos um ponto alto, que em grego é uma exclamação. Ou seja, uma exclamação ocorre, normalmente, ela ocorre por diversas razões, mas uma de elas é quando esta palavra quer convencer aqueles que la escutam. E neste caso, quando Deus disse a Pablo, Pablo, basta-te mi graça, o Senhor não só queria dizer, mas sobretudo queria convencer a Pablo. E aparentemente isto ocorreu, porque a resposta de Pablo, quando dijo, então, com muito mais gana me gloriarei em todas as minhas debilidades para que repouse sobre mim o poder de Cristo, se nota que Deus verdadeiramente convenceu a Pablo. Ou seja, gramaticalmente hablando, hasta esse pontito tem importância. Então, a exclamação, uma das funções é convencer aquele para quem se está mencionando tal sentença ou frase ou palavras, e isto ocorreu na vida de Pablo. Pero uma coisa mais importante para mim aqui é esta primeira palavra. Esta palavra se lê como arquei. Arquei aparece aqui em sentido contínuo e progressivo. Na tradução literal seria está sendo suficiente para ti, ou continua sendo bastante mi graça para ti. Porque literalmente leemos em nossas versões mais comuns, mi graça é bastante, mi graça é suficiente. Isto é verdade, é suficiente agora. Pelo original dá a entender que esta ação de bastar, de ser suficiente, é contínua. Ou seja, é para hoje, para amanhã, para o próximo ano, para até o fim de nossa vida e para sempre. Esta eficácia da graça de Deus não se limita com o tempo. Ela é progressiva, é contínua, é diária, é permanente e sigue, e sigue, e sigue. Então, é muito importante que tu notes isto aqui, só para pensar que a graça de Deus te ajuda hoje em tua situação difícil, mas te ajudará amanhã em la outra situação, te ajudará novamente no próximo ano, te ajudará novamente daqui a 10 anos, porque a eficácia de sua graça nunca cessa, é perfeita e é para sempre. Então, veremos aqui que arquei traz a ideia de contínuo e progressivo. El soy refere-se a ti. He, la, haris, gracia, mu, minha. Então, este mu, novamente, é este pronome possessivo que dá a ideia de que a graça é minha, literalmente, gracia minha, em grego. Se a graça pertence a Deus, Ele é o dueño da graça e Ele é quem nos dá a graça. E como vimos no slide anterior, graça é favor, um favor imerecido, de acordo aos dicionários, algo que não merecemos, não temos direito de exigir, não temos direito de demandar de nadie e muito menos não temos direito de esperar que alguém nos haga um favor. Se Deus lo hace através de sua graça, que é um favor imerecido, é porque nos conhece e sabe hasta onde podemos vencer solos, em que aspectos de nossa vida, e sobretudo porque em sua mente, a única, principal ideia de Deus para nós é a vitória. Por isso, Romanos 8:37 diz, em Cristo sois muito
mucho más que vencedores, porque Deus não tem em sua mente outra ideia sobre mim e sobre ti, a não ser que já somos mais que vencedores, aunque não lo seamos em todas as áreas, pero é a forma como Ele nos vê, aun com todos nossos erros e defeitos, problemas e pecados, e toda nossa torpeza e toda nossa terquedade, Ele sigue nos mirando com esta mirada positiva de vitória, e por isso nos dispensa sua graça, para que esta graça nos impulse, nos empurre hacia a direção da vitória, para que não nos desviemos e perdamos a visão de para que Ele nos chamou e para onde nós devemos seguir indo. Então, este versículo aqui é só a parte que inclui a palavra graça, pero há muito mais aqui que poderíamos falar, pero por causa do tempo me limitarei só aqui. Arquei soy re harismu. Es bastante para ti la gracia minha. E não te olvides que é uma exclamação em la intenção de convencer a los que escutam, incluindo tu e eu. Agora vamos ver este texto de 2 Coríntios 12:9, que significa, primeiro, o texto em si traz como ênfase a graça de Deus, certo? Todo lo que já vimos aí. E dijo ele, basta-te mi gracia. Então Pablo dijo, então muito mais me gloriarei em minhas debilidades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O texto habla de muitas coisas, de muitos términos diferentes. Sin embargo, o ênfase principal é a graça de Deus. O texto levanta a graça, realça a graça e põe a graça de Deus bem alto como principal escape, como principal suporte, como principal auxílio, como principal socorro para nós em nossas debilidades, em nossas limitações e em nossas crises de vida mais difíceis. Me gusta muito neste significado de graça a palavra soporte, porque soporte é algo que pode que soporta o peso de algo. Por exemplo, se vamos construir uma casa, levantamos as paredes e quando colocamos o teto arriba, necessitamos colocar um suporte firme de tal maneira que o teto não caiga e não destrua todas as paredes que já foram construídas. Esse suporte é o que aguanta o peso de algo para que não se caiga. A graça de Deus é o principal suporte, no sentido de que aguenta o peso de nossas limitações, o peso de nossa debilidade, como diz o texto que leemos, o peso de nossas crises e lutas e desesperação e todo mais que vem em cima. A graça de Deus soporta todo o peso de tudo isso. Por isso, a palavra soporte. O que significa texto? Nesse texto, o homem é considerado débil e a graça é forte, certo? Porque Deus dijo, porque mi poder se perfecciona em tu debilidade ou em la debilidade. Como foi dirigido a Pablo em aquela situação, em aquele momento preciso, então eu digo, mi poder se perfecciona em tu debilidade, hablando de Pablo. E hoje eu creio que a graça multiforme e poderosa de Deus me sustenta em minhas debilidades, como a ti em tus debilidades, traindo então o contraste entre o débil que somos e o forte que é a graça de Deus. Que mais significa o texto? O texto revela quão grande a graça é quando exponemos nossa debilidade ante Deus. Ou seja, quão grande a graça de Deus é. Não podemos definir-la, não podemos dizer hasta onde vai a graça de Deus, porque é tão grande que não podemos definir-la quando exponemos nossa debilidade ante Deus. Em outras palavras, a graça de Deus não se manifestará a nosso favor se nós nos escondemos por detrás de uma falsa fortaleza, porque isso em si seria mediocridade, certo? Eu digo isso porque a Bíblia, o texto habla de debilidade e fortaleza. A graça é forte sobre minha debilidade,
pero si yo creo para mí mismo una imagen de fortaleza y me escondo atrás de ella, estarei entonces a partir deste momento sendo medíocre, porque não sou tão forte assim, imagino que tu tampouco. Então a graça de Deus não poderá manifestar-se, porque mi debilidade está escondida. Veja bem, o texto diz: mi poder se perfecciona em tu debilidade, pero se eu cambio mi debilidade por uma fortaleza, aunque seja momentânea, a graça não se manifestará. Por isso, Pablo tomou uma decisão muito sábia. Ele disse: oh, então agora eu entendo. Então, com mais ganas, me gloriarei em todas minhas debilidades, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, em outras palavras, é melhor ser débil para que a graça de Deus siga se manifestando sobre nós. Que significa o texto? O texto afirma que o poder de Cristo descansa sobre nós quando assumimos conscientemente nossa debilidade. É o que eu já mencionei. Se nos escondemos atrás de uma fortaleza falsa, se dizemos: não, eu sou super, eu não necessito tanta ajuda, então a graça de Deus jamais se vai manifestar, porque ela só se manifesta quando conscientemente admitimos nossa debilidade. E, además, a conclusão de Pablo é que ele preferia ser débil, continuando a ser débil, porque sabia que a graça de Deus seria mais grande que ele em todas as circunstâncias. Estou falando em tempo passado, porque Pablo, certo? Ele já passou, sin embargo, esse texto é muito presente para nós. A Bíblia não cambiou só porque Pablo passou, a Bíblia sigue igual, o mesmo texto. Basta-te mi gracia, es em tempo presente, mi gracia aún es bastante, aún es suficiente para ti, porque mi poder aún se perfecciona em tu debilidade, ou seja, é tempo presente. São apenas alguns aspectos distintos de lo que significa o texto. Agora, não olvide que quando Deus disse isso a Pablo, ele estava lutando muito com aquele aguijón na carne, e possivelmente era algo que parecia maior que sua própria compreensão. Então, Deus disse: não te preocupes, porque a ti basta-te mi gracia. Veremos então algumas definições bastante simples da palavra gracia. Então, já vimos que ela vem do grego charis, que literalmente é um favor imerecido. Já sabemos, imerecido vem de não merecer. É um favor que não merecemos. É sinônimo de bendição, de bondade, ajuda imediata, bondade amorosa, suporte presente e amor em ação. Muito interessante todos esses conceitos. Ou seja, um favor, repito, é algo que não merecemos e nem temos o direito de esperar tão pouco ou de demandar de alguém, porque não temos nenhum merecimento para receber este tipo de favor que é a graça de Deus. Sin embargo, e apesar de lo que somos muito bendecidos por ter a graça de Deus em nosso favor. Graça também se refere a bondade. Bondade é algo que alguém expressa por nós, incluso sem que esperemos. É o que Deus hizo através de sua graça. Desde muito tempo, desde sempre, nos oferece sua graça para nossa vitória, aunque não la merezcamos. Uma ajuda imediata. Quando hablo de imediato, hablo de ahorita mesmo, imediatamente. Não importa que grande é esta luta, que difícil é o tempo. Basta que tu creas e te inclines ao Senhor e a graça aí estará imediatamente. Não se atrasará, tampouco chegará adelantado. O Senhor não se olvidará de dispensar em tu favor sua graça. Estará sempre aí de forma imediata ou imediatamente, e é sempre em aspecto de ajuda. É uma bondade amorosa, ou seja, é um hecho de bondade revestido de amor. Todo o que vem de Deus para nossas vidas é fruto, é produto de seu amor, portanto, não temos dúvida de isto. É um suporte presente. Eu já disse que suporte é aquilo que aguenta o peso de algo. O suporte de Deus, que é sua graça, é suficiente para aguentar, para suportar, para aguantar o peso ou a dificuldade de nossas situações
circunstâncias o tiempo de nuestras vidas. Y es su amor en acción. O sea, lo que sea que Dios haga por nosotros, independientemente de la solución, de la palabra, de la conclusión, lo que haga siempre será algo que aparecerá en forma de acción. Ele está haciendo algo, pero revestido sobre todo con su amor. Por isso sempre trae buen resultado, porque es revestido de su amor y se origina más bien en su amor. Y como já dije antes, a graça de Deus aparece em grego, no grego do Antigo Testamento, aquela palavra archei, em tempo presente contínuo e de forma progressiva. Archei, minha graça está sendo suficiente, minha graça está sendo bastante para ti, em meio de toda esta circunstância. De tal maneira, também aparece no hebreu rein, de la derecha para a esquerda, rein, que literalmente é favor, como já vimos no início. Então, a partir de aqui, se nós comparamos todas essas definições, veremos duas coisas. Uno, não merecemos nada de isto. Todo lo que é a graça de Deus não merecemos. Sin embargo, se nós entendemos bem cada um desses aspectos, só añadem a nossas vidas todas as condições necessárias para que tenhamos vitória em cada área específica de nossa vida. Además, veremos que esses términos se encaixam e se completam entre si. Eu creio que nadie pode viver uma vida miserável, por exemplo, depois que é bendecido por Deus. Sua bendição é como aquele sello de aprovação, de cobertura, de proteção, que é a condição máxima para que prosperemos e crescamos em cada diferente área de nossas vidas. E sua bondade é o que nos conforta, o que nos consuela durante as dificuldades diárias, a ajuda imediata e aquilo que necessitamos, às vezes, quando nem sequer pensamos que tal coisa vai suceder. Sua bondade amorosa é o que nos convence de que aquela ajuda vem de Deus. O suporte é o que aguenta o peso, a dificuldade das circunstâncias. E a ação, o amor em ação é o que nos permite ver que este atuar de Deus sigue, cada dia de nossa vida sem parar, sem limitar-se, sem retroceder, sem apagar-se, sem desaparecer. Não importando como estou ou como tu estás, a graça de Deus é presente e traz todos esses aspectos e hasta muito mais. É definitivamente um favor que nem eu e nem tu merecemos. Agora, quando se manifesta a graça de Deus? Já vimos que a graça de Deus se manifesta quando uma situação de impossibilidade se apresenta e quando está ou aparece está mais alto que nós outros. Então, a graça de Deus vem em nosso socorro e nos ajuda a entender, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a lograr. Então, quando a graça de Deus se manifesta? Quando nós podemos fazer algo, será que a graça de Deus se manifesta? Ou quando nós podemos fazer todo? Então, se podemos fazer todo, talvez tomamos o lugar da graça de Deus. Ou quando somos super santos ou super espirituais, algo impossível para mim, não sei para ti, mas alguns pensam que agora são super espirituais. Será que nesta circunstância a graça de Deus se manifesta? Ou quando entendemos todo e aparentemente não necessitamos mais ajuda, será que aí se manifesta a graça de Deus? Quando a graça de Deus se manifesta. E, irmãos, a graça de Deus se manifesta exatamente no oposto de tudo isso que eles mencionam, porque sua graça se manifesta quando já não podemos mais. Ou seja, há coisas que nós definitivamente não podemos mais, não podemos entender, não podemos fazer, não podemos edificar, não podemos, estamos em nossos limites, Não sei como são tus dias, mas alguns dias para mim só parece mais de lo que eu esperei que fuera. Então, eu digo, Senhor, eu já não puedo mais. Manifesta tu graça e ajuda-me a fazer o que eu penso que já não estou logrando. Quando não entendemos nada. Quantas vezes em tua vida tu não entendes as situações, eu tampouco. Há coisas que sucedem, não sei por que vieram, não sei por que estão aí. Como Pablo, por exemplo, que estava mortificado com aquele aguijón em la carne.
Eu imagino que ele não entendia por que estava ali, por que tanto tempo, por que Deus já não removeu, por que não hizo, por que não respondeu, enfim. A parte, parênteses, não sabemos exatamente o que era este aguijón en la carne ou em sua carne. Há umas teorias dizendo, por exemplo, que o aguijón en la carne de Pablo era talvez uma enfermidade. Outros diziam que o aguijón talvez era um problema moral que ele teve no passado, quando antes de ser cristiano. Ou talvez o problema de aguijón era a luta com todos aqueles a seu redor que falavam, diziam coisas de ele que não deveriam. Bem, então não sabemos exatamente, são apenas teorias, mas simplesmente eu imagino que quando ele lutava com este aguijón na carne, ele não entendia porque isto aún estava aí, porque não havia sido solucionado, já fora saúde, ou vida social, ou qualquer outra coisa, porque aún estava aí. Eu não sei se era, eu apenas estou pensando, isso não está aí na Bíblia. Então, há situações em que não entendemos. Necessitamos da graça de Deus para prosseguir. Ou quando estamos sobrecarregados. A Bíblia diz que isso é possível e diz incluso, venid a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados. E outra versão diz, estão cansados e abatidos e eu vos aliviarei. Então, este sobrecarregado às vezes vem de muita atividade que temos, muitas responsabilidades, muitas obrigações. E, sobretudo, quando estamos ou nos sentimos sem ajuda. Há muita gente demandando de nós, mas há muito poucos ajudando. É necessário que, nesse momento, clamemos por la graça de Deus. Ou quando nos sentimos desesperançados. E aqui eu não hablo da esperança espiritual, pero hablo da esperança de que situações cambiem a nosso redor. Por exemplo, às vezes lutamos muito com determinadas pessoas para que cambiem, para que melhorem, pero passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada ocorre, então começamos a perder a esperança com aquela pessoa. Começamos a perder a esperança com esta situação. Quando isto ocorre, esse é o momento de dizer, Senhor, dá-me tu graça, para que eu possa prosseguir. E se tenho que ir 1 ano mais, irei, pero dá-me tu graça. Ou quando estamos frente a nossas próprias impossibilidades. Pois eu creio que é para as impossibilidades que a graça de Deus nos é dado. É para ser aquele que vai mais allá de um aspecto humano, mais que nosso nível, mais que nossa altura. É quando as impossibilidades, as grandes dificuldades, os grandes obstáculos ligam, então Deus nos dispensa sua poderosa graça. Ora, veja bem, há pessoas que pensam que porque Deus nos dá sua graça para vencer esses momentos tão difíceis, já não temos que fazer nada mais. Deus vai fazer todo e nós vamos cruzar os braços e está aí como que tudo vai cair do céu. Sabe, irmãos, a Bíblia nos habla também de domínio próprio. Para mim, o domínio próprio trabalha junto, ao lado da graça de Deus. Porque a graça de Deus, em minha opinião, se manifesta para aquelas coisas que vão mais allá de lo que puedo entender ou fazer. Pero o domínio próprio vem ou nos é dado para ser aquele que está em nosso nível de fazer. Por exemplo, quando usar domínio próprio? Um exemplo, se uma pessoa miente muito, miente, isso está muito mal. Ela necessita tomar uma decisão consciente de exercer domínio sobre este mal hábito e orar e, com a ajuda de Deus, parar de mentir. Ou se uma pessoa chama muita palavra sucia, está sempre mal dizendo a outros, necessita aprender a depender do domínio próprio ou usar o domínio próprio mais bem para cerrar sua boca e parar de maldecir a los demás. Ou se uma pessoa, por exemplo, habla muito mal da gente, le gusta muito chisme e está falando entre um e outro e dividindo pessoas, isso é uma coisa que Deus verdadeiramente não suporta, não tolera. É necessário usar o domínio próprio e dizer, não, eu sei que isso está mal, eu tenho que parar, eu vou ajudar-me a mim mesma a cambiar. Como? Através da oração, meditação da palavra e também da vigilância
literalmente, Senhor, põe um ángel à porta de minha boca para que eu não siga dizendo essas coisas, para que não siga chismeando, para que não siga falando palavras sucias, para que não siga mentindo. Necessitamos de domínio próprio para ser aquelas coisas que estão a nosso nível. Há pessoas que roubam, por exemplo, não necessitam, mas é um muito mau hábito. É necessário o domínio próprio para já não fazê-lo. E o domínio próprio vem justamente quando há uma tentação de fazer algo. Então, conscientemente entendemos que não podemos fazê-lo, não devemos fazê-lo. Vou exercitar o domínio próprio. Agora, se vimos o domínio próprio, é um dos frutos do Espírito, porque em Gálatas 5, 22, 23, na última parte del 23, leemos o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansedumbre e domínio próprio, ou templança, creio em espanhol, certo? O domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, que pode concluir? Se temos o Espírito de Deus, temos o domínio próprio, só temos que usá-lo. E se por alguma razão eu descubro que não tenho domínio próprio, então não tenho o Espírito de Deus. E se não o tenho, talvez não aceitei a Jesus como meu Salvador. E então, uma vez aceitando-lo, o domínio próprio se manifestará, porque o Espírito de Deus já habita em mim. Veremos então que o domínio próprio é o autocontrole que devemos ter sobre nós mesmos. É o que eu falei com os exemplos. Quem mentia, tem que parar de mentir usando o domínio próprio. Se habla palavras sucias, tem que parar de dizer usando o domínio próprio. Se lhe gusta chismear entre um e outro e descobrir a vida de los demás, é necessário parar de fazer isto usando o domínio próprio. Isto é o autocontrole que nos hace exercer domínio sobre esses malos hábitos que temos. Então, o domínio próprio está bajo o governo do homem. A graça de Deus está bajo o governo de Deus, porque viene de Deus, é de Deus. E a Bíblia diz, no versículo que leemos, 2 Coríntios 12, 9, basta-te mi graça, porque mi poder... Basta-te mi graça. Mi graça ou a graça minha define que a graça é de Deus. O domínio próprio nos foi dado a nós através do Espírito, como fruto do Espírito, viene do Espírito dado ao homem para se autocontrolar ou se autodominar. Por isso eu pongo aqui, está bajo o governo do homem. Ou seja, eu decido se vou usar este fruto do Espírito em meu favor para vencer esses maus hábitos ou não. Isso depende do livre-arbítrio de cada um. O domínio próprio se usa quando devemos pensar antes de atuar, escutar antes de falar e esperar antes de fazer. Estas três coisas não são nada fáceis. Isso temos que admitir. Pensar antes de atuar, às vezes hacemos ao revés. Atuamos e depois pensamos, é todo ao contrário. Então, necessitamos pensar bem e com inteligência, com sabedoria, para não cometer erros ao atuar. Escutar antes de falar é outro grande problema. Hablamos muito e escuchamos pouco. Esperar antes de fazer é outra. Somos muito impacientes e queremos atuar rápido e não temos paciência de esperar. Pero quando temos domínio próprio e deixamos que o Espírito de Deus nos dirija através deste fruto de seu Espírito, do Espírito de Deus, então sabremos pensar antes de atuar, escuchar antes de falar e esperar antes de fazer. É o que verdadeiramente temos que fazer, e isto é o que seria um sinônimo de autodisciplina. Disciplina em si é uma parte do conceito. Auto completa toda esta ideia. A disciplina, isoladamente, por exemplo, pode ser o controle que temos sobre, por exemplo, nossos horários. Uma pessoa disciplinada é pontual. Quase nunca chega atrasado, porque tem uma boa disciplina de horário. É organizado porque tem uma boa disciplina de organização. Um estudante disciplinado sempre estuda e saca boas notas
E o contrário também ocorre quando não há disciplina, então todo é um desastre. Pero a palavra auto aqui refere a uno mesmo. Então, nós vamos disciplinar já em base a nossas qualidades. É algo que trabalha mais de dentro para fora, ou seja, trabalha diretamente com o caráter. Por isso, falei de los malos hábitos, de mentir, chismear, llamar palavras sujas e coisas assim, roubar. São coisas que se vê no exterior, pero vêm de muito adentro, certo? Então, quando tratamos com nosso caráter, entramos então neste campo de autodisciplina ou domínio próprio. E, novamente, depende do Espírito de Deus em nossas vidas. Se o Espírito de Deus está em nossa vida, tudo que temos que fazer é submeter-nos a Ele e deixar que o Espírito do Senhor nos guie através deste fruto de Ele mesmo. Então, como já dije, esta referência a este fruto está aqui em Gálatas 5, 22, 23. Primeiro vimos as obras da carne e a parte final, as obras do Espírito, ou os frutos, ou o fruto do Espírito, começando por amor, e aí todos os demais aspectos, hasta domínio próprio, que é algo que muitos de nós aún necessitamos para andar melhor. ¿De quién dependemos en nuestros momentos más difíciles? Bien, hablamos de la gracia de Dios hasta aquí. Y la gracia de Dios es nuestro principal soporte, es nuestro inmediato socorro, es nuestra permanente ayuda, es nuestro constante auxilio. Entonces, depois de isso, ¿de quem dependemos en nuestros momentos más difíciles? De nosotros mismos? ¿Por qué digo isso? Porque há pessoas que pensam que têm muitas habilidades, e sim, temos muitas habilidades que hasta nos ajudam em muitas coisas, pero pergunto, é isto suficiente? É suficiente que nossas próprias habilidades, nossas próprias capacidades nos ajudem a solucionar esses momentos difíceis? Será isto suficiente? Nossas habilidades serão suficientes? Neste ponto, alguns dizem, oh, eu já sei como arreglá-lo, eu já sei como arreglar este problema difícil, não necessito de muita ajuda. Será isto verdade? De quem então temos que depender? De nossas experiências? Há pessoas que dizem, estou bem treinado, porque, enfim, já tive essa mesma situação antes, já vi essa mesma coisa em outras pessoas, assim que estou bem treinado. Então, eu posso fazê-lo por mim mesmo. Será que não entendes que eu posso fazê-lo por mim mesmo? Minhas experiências me respaldam. Será isto suficiente realmente para vencer os momentos mais difíceis? Será suficiente nosso conhecimento? Algumas pessoas dizem, estudei muitos anos e eu já aprendi o suficiente. Eu estudei em 3 universidades, eu hablo várias línguas, eu sei tanta coisa que tenho suficiente conhecimento. Será isso suficiente para vencer os momentos mais difíceis de nossas vidas? Então, de quem temos que depender? De nossa posição. E há pessoas que dizem, eu ocupo uma posição muito alta e esta posição me dá poder para tomar decisões muito poderosas. Será isto verdade? Será isto suficiente para vencer nossos momentos mais difíceis? Ou de quem temos que depender? Do dinheiro? E há pessoas que dizem, puedo conseguir qualquer coisa na vida porque tenho muito dinheiro. E há uns que, incluso cristianos, dizem, bueno, porque dinheiro pode comprar todas e qualquer coisa. Será isto verdade? Não, não é verdade. Porque, incluso, ahorita mesmo, há muita gente milionária e bilionária que estão quitando a vida. Estão quitando sua própria vida. Será, então, que o dinheiro é suficiente para ajudar-nos em nossos momentos difíceis? Sabe, irmãos, a Bíblia habla sobre dinheiro, não tanto del dinheiro, pero el amor al dinheiro. Porque el amor al dinheiro expressa a dependência do dinheiro, expressa que eu confio tanto no dinheiro, expressa que a esperança está no dinheiro, e essas coisas Deus desaprova. Por isso eu coloquei aqui mais como uma espécie de argumentação. Será que podemos depender do dinheiro para vencer nossos momentos difíceis? Não, não podemos. Então, de quem devemos depender?
de nuestro nombre. Hay gente que diz, eu tenho um nome ou um apelido muito famoso. Todos me conhecem, todos sabem quem sou. Então, bueno, meu nome pode ajudar-me a vencer meus momentos mais difíceis. E isso não é verdade. Se bem que há uns políticos por aí que usam seu nome para ser barbaridades, mas eu estou segura que mais tarde eles terão problemas aún mais grandes. Por isso, a partir de aí, o nome ou o apelido não serve para nada muitas vezes. Eu não sei qual será tu apelido, mas o meu vem de um pueblo bem pobre. Nadie me conhece em nossa área. Nós somos os mais alejados da sociedade. Assim que meu nome ou meu apelido de origem não tem nenhuma influência. E aunque tuviera, não seria jamais suficiente para ajudar-me em meus momentos mais difíceis, porque só eu sei que momento já tive e de onde a graça de Deus me levantou. Por isso, nem nós mesmos, nem nossas habilidades ou capacidades, experiência, conhecimento, posição, dinheiro, nome ou qualquer outra coisa que nos ocorra mencionar, nada é suficiente para ajudar-nos em nossos momentos mais difíceis, a não ser a poderosa graça de Deus. Então, veremos aqui o que Deus nos disse. Que Deus nos disse? Viramos outra vez. Através de 2 Coríntios 12:9, Deus nos disse que é melhor, é muito melhor depender de sua graça. Isto sim tem sentido, isso sim traz esperança para nossa alma. É melhor depender de sua graça, porque é sua graça que nos sustenta quando somos débiles, que nos levanta quando caímos, que nos encontra quando nos perdemos, que nos restaura quando enfermamos, que nos fortalece em nossa debilidade, que nos ajuda a entender a dimensão de seu perdão quando nos sentimos miseráveis. É sua graça. Por isso a Bíblia diz que sua graça, seu poder se manifesta em nossa pequenez, em nossa debilidade, em nossa fraqueza. Quando somos nada, então sua graça, bum, é como na grande explosão que hace todo o que caiu levantar-se bem alto outra vez. Então, se creemos nisso, al hacerlo, que sucederá em seguida? Poderemos fazer todas as coisas porque Cristo nos fortalece. Ou seja, dependendo de sua graça, porque é melhor depender da graça, então, ao hacerlo, al depender de sua graça, poderemos fazer toda e qualquer coisa, porque em Cristo todo podemos, porque Ele nos fortalece. E a conclusão desta ideia é que, então, ao final de todo este processo, seremos muito mais que vencedores em Cristo Jesus, como nos disse Pablo aqui em Romanos 8:37. Certo? Vê que há uma sequência de ideias, ou seja, uma só ideia em diferentes passos. Primeiro, é melhor depender de sua graça, porque haciéndolo, podremos fazer todas as coisas, mientras permanecemos em Cristo, que nos fortalece, e al final, seremos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, veja bem, esse texto é verdadeiramente lindo. Basta-te mi gracia, dijo Deus a Pablo, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Aqui está em término bem general, mas também podemos dizer, tu poder se perfecciona em mi debilidade. Tu poder se perfecciona em tu debilidade. Ou seja, quando tu eres bem débil, a graça de Deus se manifesta poderosíssima e te hace ver coisas que nem sequer imaginaste como resposta a tus crises. Quando te sientes quebrado, derrotado, miserável em tus circunstâncias, é a graça de Deus que vem e te levanta, porque recuerda, um dos conceitos é ajuda imediata. É algo que ocorre imediatamente. A graça de Deus nunca chega atrasada. Ele não espera que tu muera para depois aparecer e dizer, hey, aqui estou para ajudar. Não, não, não. A graça de Deus chega antes aún que tu caigas, justamente para evitar que caigas. Antes que enfermes, para evitar que mueras.
antes que te assustes para evitar que te desmaies. A graça de Deus é muito pontual e muito poderosa e sempre trabalha em nosso favor. E aqui vimos, neste último versículo de 1 Pedro 4:10, conselho poderoso de Deus. Ele disse: cada um, según el dom que ha recibido, ministre-lo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Deus. Ou seja, esse texto é conselho, mas também é chamado. O Senhor mira cada de nós e diz: bueno, cada de ustedes aí que são mis hijos, según el dom que recebeu, segundo o chamado que eu te hice, segundo a habilidade que eu te di, segundo a capacidade que eu desenvolvi em ti, segundo toda a capacidade que tienes, incluindo tu chamado, ministre uns a los outros, ministre a los demás. Ou seja, que dom o Senhor nos deu? Que chamado te hizo? Para ensinar, para predicar, para aconselhar, para cantar, para discipular. Que dom, que chamado o Senhor te hizo? Ele disse: lo que sea que eu te di, escrever livros, hablar em público, treinar, lo que sea que eu te di, úsalo para ministrar. Ministrar, irmãos, é algo que vai mais allá, vai muito adentro de lo simples hablar. É mais que blá, blá, blá. E hasta el alma del indivíduo. Como buenos administradores. Outra versão diz como buenos dispenseiros. Buenos administradores. El administrador que hace, toma talento e trabalha com ele, administrando-lo bem para que cresça, para que multiplique, para que se torne mais abundante. Isto é o que hace administrador. E lo hace com ordem, ordenadamente. Agora, administrar, que Deus nos chama a administrar? Administradores de sua multiforme graça. Por que a palavra multiforme está aqui? Primeiro, porque multiforme é a qualidade da graça. Segundo, porque multiforme vem de duas palavras distintas. Multi é muitas, forme, formas. Ou seja, a graça tem ou se manifesta em muitas formas diferentes. Ela se manifesta em tus finanças, em tu saúde, em tu matrimônio, em tu emprego, em meio de tus vecinos, em tu comunidade, em tu igreja e em todas as demais áreas que podamos mencionar. Por isso é multiforme graça de Deus. Ele nos chama para ser buenos. Eu vi que a palavra buenos está bem aqui. Ele não só deu sejam administradores, não, porque esta palavra inclui os buenos e os malos. Pero aqui o Senhor especifica: sejam buenos, sejam positivos, sejam enfáticos em minha graça. Não em ustedes mesmos, não em lo que ustedes podem fazer, não em lo que ustedes sabem, pero em minha graça. Sejam buenos administradores ou ministradores, porque a palavra anterior é ministrelo, certo? Ministradores de la multiforme, poderosa, eficaz e eterna graça de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a usar a mente de Cristo neste momento, irmãos e irmãs, para entender quão profundo é este chamado. O Senhor nos chama a usar o que Ele nos deu, e eu sei o que Deus me deu. Por isso aqui estou com esses vídeos, porque estou tratando de usar o que Deus me deu para bendecir, para edificar, para animar a outros. E aunque seja só um por vídeo, não importa, eu sei que a palavra do Senhor jamais vuelve vazia. Usa o que o Senhor te deu, o dom, o chamado, o talento, a capacidade, tudo está incluído aqui nesta palavra dom. Ministre a multiforme graça de Deus. Outra vez, Ele não só nos chamou para ser administradores, pero sobretudo ministradores, como é a palavra anterior, ministradores. E adelante está buenos, ou seja, positivos. Não seamos esses ministros que predicam condenação, que predicam basicamente que o Senhor não pode perdonar 2 vezes, que predica divisionismo, que predica machismo, que inventam leis
sin ningún fundamento bíblico, herejías y todo tipo de locura. No, 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 el Señor, por eso pone aquí adelante la palabra buena. O sea, lo que es bueno solo viene da palavra do Senhor, assim que conforme sua palavra, seamos ministradores da multiforme e poderosa graça de nosso Deus. Sendo assim, seremos muito mais que bendecidos. Bem, muitíssimas graças por estar comigo hasta aqui, hasta agora. E como sempre les digo, cada vez que eu comparto a palavra do Senhor, honestamente eu cresço muitíssimo e muito mais profundamente, especialmente em um tema como este, que é o tema da graça do Senhor. É um privilégio aprender a usar a poderosa graça de Deus, sem dúvida alguma, especialmente nesses momentos mais difíceis por los quais passamos sempre. Então, disfrutemos de todas as bendições que Ele já tem guardadas para mim e para ti durante todo este ano e sempre. Ok? Nos vemos então no próximo vídeo com um novo tema que espero venga novamente do coração de Deus para nossa edificação. Bendiciones. Te veo no próximo vídeo. Bye bye.